Meus irmãos amados, hoje eu quero inaugurar uma nova série sobre os gigantes da fé. E hoje eu escolhi Davi para abrir esta série de mensagens sobre os gigantes da fé. A história dos gigantes da fé é interessante. Eles também têm pés de barro. Se coloca na água, compromete. E é interessante porque todos eles resvalaram os pés, mas todos eles, conforme a vontade do Senhor, foram restaurados. Então hoje eu quero abrir falando sobre Davi. Nossas Bíblias, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, o verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra do Senhor. No começo do ano, época em que os reis costumavam a vir ou costumavam a guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Palavras do Senhor. Oremos, irmãos amados. Chegou a hora, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que essa palavra seja ministrada, seja revelada pelo Teu Espírito Santo e encontre lugar em cada coração. Fala, Senhor, o Teu povo ouve.
Não permita que os meus muitos pecados atrapalhem a transmissão da tua palavra. Mas na multidão das tuas misericórdias possas me perdoar e me habilitar a pregar o Evangelho da Graça ao coração do teu povo, nesta jornada dos gigantes da fé. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos amados, eu ouvi esta frase e herdei. A guerra que Davi perdeu foi a que ele não foi. Então diga assim comigo: a guerra que Davi perdeu foi a que ele não foi. Agora, para a pessoa do seu lado, diga para ele assim, com sinceridade, com temor e responsabilidade: essa guerra é que te mantém de pé. Então, boas lutas. Davi é uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. É interessante olhar para esta figura e perceber que na história da monarquia, Davi é considerado o maior rei judeu. Ele estendeu as fronteiras da terra de Dan a Berseba e prosperou a região. Depois de Josué, Davi foi o maior guerreiro da história do Antigo Testamento. Não somente isto, ele era poeta. Ele era tangedor, era músico, arpista. Um verdadeiro estadista. Davi, como ser humano, era uma pessoa encantadora. É engraçado que nós, nos nossos relacionamentos, acabamos conhecendo pessoas também encantadoras. Sabe, aquele amigo, aquela pessoa que você cruza e, como dizem alguns, bate uma química. É uma coisa assim extraordinária, especial mesmo de se viver. Davi era uma pessoa encantadora. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não tem na Bíblia um outro homem, qualquer outro personagem que ouviu de Deus dizer: este é homem segundo o meu coração, que não fosse somente Davi. Davi foi chamado exatamente homem segundo o coração de Deus. Vamos ouvimos a sua apaixonante vida espiritual registrada no livro dos Salmos. Quando você lê os Salmos de Davi, você consegue perceber quem é Davi através do que ele escreve. Como é que eu sei que Davi era um indivíduo extremamente temente a Deus? Por aquilo que ele fala, por aquilo que ele escreve. Daqui a pouco eu estou lá no Salmo 46, ou no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daqui a pouco eu estou lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O indivíduo que escreve sobre isso tem que ter intimidade com Deus. Durmo e acordo porque o Senhor... O indivíduo que escreve isso aqui tem que ser alguém que tem intimidade com o Senhor. Vejam vocês, irmãos amados, me salta à vista que
não obstante a tudo isto aqui, Davi é considerado um dos maiores infratores da Bíblia. Meu Deus, é um contrassenso. Depois de Josué, é o melhor guerreiro, mas é considerado, por outro lado, um dos maiores infratores da lei de Deus no Antigo Testamento. A queda de Davi em pecado foi dramática, que quando as suas façanhas na direção oposta ao pecado, nós vemos um homem de Deus resvalando o pé e caindo nas teias do pecado. No texto lido, a ocasião era de guerra, e ao ficar em casa descansado, Davi expôs-se ao pecado. Daí que sugerimos que a guerra que ele perdeu foi a que ele não foi. Irmãos amados, eu penso que ao olhar para o texto, Davi nada tinha a fazer, e quando uma pessoa não tem nada a fazer, ela procura alguma coisa para fazer. É interessante porque a ociosidade traz isso. Vejam vocês aqui, irmãos amados, não há nada de errado na recreação. E eu vejo que há pessoas que gostam de recrear, há pessoas que gostam de diversão, gostam de sair, gostam de ir a lugares para esparecer. Não tem nada de errado nisso. A questão é que tipo de recreação você escolhe fazer. Que tipo de diversão você procura fazer quando não sabe o que fazer? Até momentos de descontração e felicidade devem edificar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então temos que ter aqui algum cuidado com o tipo de diversão que nós procuramos. Davi, caindo da graça, é uma advertência a todos os crentes. Aquele, pois, que cuida estar em pé, faz o quê? Olhe, para que não caia. Aqui eu começo a partilhar as lições extraídas desse texto. Veja lá, se não vejamos. Em primeiro lugar, Davi estava onde não deveria estar. Davi estava onde não deveria estar. Veja lá o texto de 2 Samuel, capítulo 11, o verso 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama e depois do seu descanso foi caminhar pelo terraço do palácio. Ah, meus irmãos amados, havia uma guerra em curso e Davi, ele não vai à guerra porque decidiu descansar no dia que ele devia estar na guerra. E o texto é enfático. Era uma época em que os reis comandavam o seu povo nas batalhas, mas ele decidiu enviar Joabe. Diga assim comigo: Joabe é general. A guerra devia ser liderada pelo rei. Seu nome é Davi. Essa igreja tem pastor e tem um guia leigo que dirige os leigos, mas há tarefas específicas a um pastor. E minhas tarefas peculiares eu não transfiro para um guia. É tão simples quanto isso. O texto diz que Davi devia estar na guerra, porque era a época dos reis liderarem as tropas. Mas ele decidiu ficar em casa, a passear, a relaxar no terraço da casa. Por isso que a guerra é que nos mantém de pé. A guerra é que nos mantém vigilantes. A guerra é que as lutas que enfrentamos nos mantém de atalaias,
Davi está em casa. E o texto vai sugerir que ele estava onde não devia estar. E olha só o que eu escrevi aqui. Portanto, na ociosidade de um lugar indevido, floresce o pecado. Se Davi estivesse no lugar do rei a comandar pessoalmente a peleja contra os amonitas, jamais teria deixado seduzir pelo banho de uma mulher nas cercanias de Jerusalém. Ele estava onde não deveria estar. Pergunte ainda aí para o irmão do céu: onde tens estado? Não baixa a cara não. Onde tens estado? Olha lá. O texto mostra que Davi agiu de forma descuidada. Estava onde não deveria estar. E olhou o que não podia olhar. Cobiçou o que não era seu. Eu gosto dos 10 mandamentos. Eu vou pregar aqui sobre isso daqui a pouco. E é interessante quando nós olhamos os 10 mandamentos. Todos os pecados lá, primeiro Deus, todos eles podem ser julgados por tribunal ou tribunais humanos. Todos eles, é só olhar. Mas quando chega no não cobiçarás, qual é o tribunal que vai condenar alguém porque cobiçou alguma coisa? Porque esse pecado acontece no íntimo. Se o tribunal dos homens não atina o nosso coração, é Deus quem perscruta o nosso tálamo e invade e encontra o pecado da cobiça. Davi cobiçou, ninguém percebeu, mas Deus percebeu. Eu acho interessante aqui no texto, irmãos amados, que ele está lá, bobo, a olhar o cenário. E eu acho que se ele não tivesse gostado, ele teria ido embora do terraço. É um texto esquisito, mas tem que pregar. Se ele não tivesse gostado do que viu, ele teria mal entendido. Mas a Bíblia diz, aquilo parecia assim, meus irmãos, algo que chamou a atenção dos seus olhos. E ele ficou lá, apreciando os detalhes. Veja o texto. Irmãos amados, e aqui eu vejo, hoje em dia, há muitos cristãos desertores. Se Davi não está na guerra que ele devia estar, então ele deserta. Se ele deserta, ele entra para um campo que não era dele. Ele não está onde devia estar, está no campo errado. Agora ele tem que sair de cena. E o inimigo entra em cena. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você é um desertor também? Sim ou não? Não. Você é um desertor? Sim ou não? O desertor vive a passear enquanto o exército do Senhor está a pelejar. Muitos de nós estamos exatamente assim. Coloca uma partida de futebol na hora do culto. Vai o grupo dos desertores aí se manifestando. Até inventa desculpa, porque gosto de música, que bem, vou ficar aqui e tal. Pensa que está dormindo? Não, está lá no sofá jogado, vendo o jogo. É desertor. Nos dias de culto, as pessoas buscam pressupostos para não ir à igreja. São desertores. Lugar de cristão é no centro da vontade
presença do Senhor que há contentamento, que há alegria. Irmãos amados, ainda que nós estivéssemos numa situação complicada, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos esperança de dias melhores. É perigosíssimo fazer incursões no mundo, pois todos sabem que a ocasião faz o ladrão, faz o adúltero, faz o corrupto e o fornicário. Ei, aqui para mim, o diabo pode não romper a cerca e te ferir, mas pode fazer você romper a cerca e derrotá-lo no campo dele. É isso que aconteceu com Caim. Quando ele, invejoso de Abel, diz: olha, Caim, o que se passa contigo? E ele rabugento, não quer falar com Deus. E Deus olha para Caim e diz assim: Caim, cuidado, porque há um animal, o pecado jaz à porta. E aqui a expressão hebraica é mesmo um animal que está agachado, está quietinho. Toma cuidado, Caim. Enquanto você estiver aqui no meu domicílio, eu te guardo. Caim, se você sair da minha presença, eu não posso mais te guardar. Enquanto estivermos na presença do Senhor, o inimigo não penetra. Mas se nós sairmos da presença de Deus, ele entra, ele invade e acaba com a nossa vida. O diabo tem prazer em acabar com a vida dos filhos e filhas de Deus. Ele tem prazer. Então diga aí para o irmão: não saia da presença do Senhor. Ainda hoje muitos caem em tentações como Davi caiu, por subestimarem os perigos espirituais. Tem gente aqui que acha que é muito espiritual. Tá onde eles? Brincam, escondem com o pecado. Não, eu aguento. Eu sou da igreja desde criança. E brincam com o pecado. Ei, a maçã do diabo é doce, mas tem bicho. O diabo é um estelionatário. Ele não promete, tudo que ele promete é mentira. E ele não te tenta hoje para te derrubar hoje. Ele te tenta hoje. Ele é paciente para te derrubar amanhã. Davi não foi à guerra que ele devia estar. O diabo disse: tá bom, vou criar a ocasião. E ele caiu linda e perfeitamente nas teias do pecado. Veja lá. Segundo lugar. Davi viu o que não deveria ver. Veja lá o verso 2, a parte B diz: enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Interessante, aqui a minha tradução diz que ele viu uma mulher muito bonita. Provavelmente na tua versão está formosa. A palavra formosa na Bíblia é muito interessante. Quando aparece lá, Rebeca era formosa. É uma beleza extraordinária. Sara era formosa. Era uma beleza extraordinária. Era uma pessoa exatamente linda. A palavra dá essa ideia de uma beleza que não dá para explicar. Mas aqui na minha tradução ele fez: não, uma mulher muito bonita. E meus irmãos, cá entre nós aqui, quem não gosta de coisa bonita? Quem não gosta de coisa bonita? Quem não gosta? Quem é que não? Ah, pastor, aqui não gosta de coisa bonita. Para mim, qualquer coisa séria. Tá onde? Todos nós procuramos no detalhe aquilo que agrada os nossos olhos. O texto diz que ela era muito bonita. Sabe que quando eu estava em Angola e a minha esposa estava cá, eu mandei colocar filmes no carro. E passei por muita gente sem dar boleia.
Porque eu precisava guardar o meu coração. Pintei os vidros todos os vidros. Só o da frente estava livre. Porque essas coisas me davam leia. Em terra estranha, no terreno do inimigo, é perigoso. A igreja entendeu. A igreja entendeu. Diga aí, irmão, vigia. No terreno do inimigo você é fraco. Vigia. Tem gente aí que acha que fez contrato com o Rambo. Eu aguento. Não aguenta nada. Se te colocarem uma assim como essa, vou te trazer. Ela era muito bonita. Aqui entre nós. Quem era melhor que Davi aqui? Cadê os homens melhor que Davi aqui? Não, pastor, eu aqui com Davi, eu sou melhor que ele. A onda que fala, vamos. Quem é melhor que Davi? O homem que ouviu da boca do próprio Deus, segundo o coração de Deus. Se Davi escorregou, e você? Diga só, fica quieto. Fica quieto. Porque é isso que o diabo faz. Ele te tira da presença. Davi escorrega porque ele estava fora da cercania de Deus. Escorregou. Presa facinha para o inimigo. Então Davi, o texto diz que ele viu o que não deveria ver. Meus irmãos amados, uma versão primitiva do volume atual diz que essa experiência deixou marcas profundas na alma e no espírito do rei Davi. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte à igreja: o que os olhos não veem, o coração não sente. Pois os olhos são as janelas do coração humano, sobretudo o coração masculino. Cadê os homens aí? Cadê os homens? Isso aqui é entre nós, isso aqui é conversa aberta, pastor, aqui, os homens aqui. Os masculinos aqui estão, os masculinos aqui. Isso é para nós aqui. Ambos aqui, os masculinos. Gente, nosso coração é podre, não vale a pena só se fingir. Não vale a pena só aqui, porque não, nosso coração é podre, estragado. Está vendo? Está estragado. Vou falar, hoje eu vou pregar. Nosso coração é estragado. Temos que vigiar. Eu quando prego, às vezes, a minha mulher às vezes me chama a atenção. Porque ela acha que eu sou muito duro às vezes quando estou aqui em cima, mas não sou eu, filho. Sou eu. Se eu não prego, eu sou incomodado pelo Espírito Santo. Porque às vezes está tudo bem aqui, daqui a pouco alguém cai. E não é falta de aviso. Então quando eu venho e prego aqui, eu estou dizendo, meu irmão, vigia só. Depende muito. Vigia só. Um único erro. Um único descuido. Uma única falha, uma única brecha é o suficiente para o diabo fazer moça com a sua vida. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Aqui os homens. Nós somos africanos, né? Africano, para ser africano, tem que ter casos. Tem que ter casos. Para respeitar a tribo, tem que cantar 1, 2, 3.
vou falar para você francamente. É laço. É laço. O inimigo vai te proporcionar momentos de prazer que logo depois ele vai puxar o seu tapete e você não saberá mais o que fazer e a desgraça se instala. É laço. Se a pessoa do céu é um homem, diga para ela, cuidado, porque é laço do inimigo para te fazer escorregar. Agora, para os homens casados, o texto diz que a mulher que ele viu era muito bonita. Se você que tem a sua esposa, que ontem, quando você casou com ela, era bonita, hoje não sei o que aconteceu com ela, disse o Senhor, faça um milagre. Faça um milagre, Jesus. Faça um milagre para que os meus olhos não tomem outra direção. Nós às vezes oramos para Deus nos dar casa, carro, nos dar coisas, mas não oramos para Deus guardar os nossos olhos, os nossos corações, as nossas emoções. Tem gente que pensa que o hormônio se converte. Tem gente que pensa que o hormônio pode ser lavado com o sangue de Cristo. Que Deus nos ajude. Agora as irmãs, cadê as irmãs aí? Cuide do coração dos vossos maridos. Seja sábia. Ei, seja inteligente. Ei, esse camarada aí, ele é pai dos seus filhos. Não aguenta demais para mim. Esse camarada aí, ele é pai dos seus filhos. Ensine os seus filhos a honrarem esse homem que Deus te deu. Ei, não facilita para as circunstâncias. As irmãs que se casaram então, ei, não importa a idade que você tenha, se você tem marido, continue cuidando da sua vida. Pratique o autocuidado. Não se larga. Ei, cuida. O texto diz que ele viu uma mulher muito bonita. Então você também pode se colocar na posição de alguém que deve estar sempre à altura dos olhos da pessoa com quem você se casou. Se a pessoa do seu lado for uma senhora casada, pergunta para ela assim, como é que estão as coisas lá em casa? Diga aí para a irmã, ei, capricha. Os homens são atraídos pelo olhar, capricha. Senão, as amigas da gatuna estão às Então capricha. Depois não diz que não te avisaram. Capricha. Fica só aí atenta, reclamar, ué, documentário, sou eu, informa aqui, informa aí, mas quando olha para ela não tem lá nada. Capricha. Capricha. Aqui para mim. Que Deus nos ajude. Terceiro, Davi falou o que não deveria falar. Olha o texto, versículo 3. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe
nome é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Aqui, quando eu cheguei aqui, meu coração rasgou. Os homens primeiro. Hoje aqui o dia está difícil. Os homens primeiro. Nós gostamos de paquerar. Não basta, não, é para os homens aqui. Não bastem as garotas. Eu vou falar para vocês mesmo aqui. Nós gostamos de chavecar. Tem aí alguns irmãos que o telefone dele é código. A mulher põe o dedo e não consegue chegar lá. Mulher põe lá não sei o que, não consegue chegar lá. Ele quase que blinda o telefone. Ela não tem acesso. Por que nós restringimos o acesso ao nosso telefone ao outro? Alguém vai dizer, não, por causa do trabalho que estou ensinando, não há trabalho secreto. Há serviço secreto. Trabalho não. Aqui, uma chave para você guardar. Ou você confessa a tentação, ou terá de confessar um pecado. Ou confessa que está caidinho por alguém agora, e a tua mulher te salva. Ou vai ter que confessar uma traição depois. O que nos compromete, muitas vezes, é aquilo que sai da nossa boca. Os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. Uma matemática que não falha. Agora o que ele vai dizer? Chave. Não vou perder. E assim, eu estava lendo a história, eu disse, meu Deus, pior que assim que acontece conosco. Eu conheço pessoas que foram buscar filhos fora do casamento por causa de uma carona que deram a alguém que pegou na paragem e foi. E a ocasião trouxe um bebê na história. Nem conhecia. Estava no lugar errado. Não estou a dizer já aqui, agora não vamos dar mais polêmica. Não é isso. Não é isso. Mas é a ocasião. É a ocasião. Então, meus irmãos amados, nós temos que vigiar. Porque é o primeiro momento que você entra. Se você não policiar o seu coração, começa. Alguém disse que muita familiaridade gera desrespeito. Pior do que isso é que aquela pessoa que você vai trocando mensagem é mulher de alguém. Não baixa a cara, gente. Hoje aqui é lavagem. É mulher de alguém. E às vezes nós somos desrespeitosos. Davi está a chavecar a mulher do outro. É só Davi que fez isso. Quem é que é melhor que Davi? Quem, gente? Olhamos a mulher do outro com os olhos de quem quer é a mulher do outro. Eu já ouvi, inclusive, homens a dizer assim, aquela lá é muita areia para o caminhão dele, mas ele também tem mulher. Se é muita areia para o caminhão dele, ele é a tua conta e a tua. Quando você diz isso, o que você está querendo dizer? Que no lugar deste, o teu caminhão que leva toda a areia. É isso, meus irmãos. Respeita a mulher dos outros. A mulherada, tá onde a mulherada aí? Respeitem o casamento das outras.
Davi não respeitou o casamento de Urias. E tem mais, Urias era chegado. A Bíblia diz, Eliã era um dos valentes de Davi. Valentes, aqueles soldados assim da linha da frente. Era homem de confiança. Era mãe da mulher com quem Davi se deitou. Urias era valente de Davi. Era homem de confiança. Urias ainda tem mais caráter do que Davi na história. O pecado é tão perigoso porque muitas vezes te leva para onde você não gostaria de chegar. Davi só queria ir naquela mulher. Ele não sabia que a mulher ia ficar grávida. Se ele soubesse, não, ela vai ficar grávida. E depois, naquela altura, não tinha exame de DNA. Quando ele soube que ela estava grávida, ele quis empurrar o bebê para o pai que não era pai. Mas Deus faz umas coisas que nós muitas vezes não entendemos. Tudo que Davi planejou deu errado, tudo. Até que ele matou o pobre homem. Tem muita gente aqui matando Urias da vida. Quando se intromete no casamento do outro, está matando outra pessoa. Aí, inclusive, movimentos religiosos a pregarem sobre as amantes. A dizerem que se ele deixou a mulher dele para vir na amante, é tua bênção. Que bênção qualquer, gente. Está repreendido em nome de Jesus. Que bênção qualquer. Deus não destrói uma família para construir outra família. Não é do perfil de Deus. Não é. Não é. Quero concluir. Qual é a resposta do Evangelho ao pecado de Davi? Veja lá. Primeiro, o pecado sempre deixará marcas, umas passageiras, porém outras. A pessoa que ela não ouviu. De novo, o pecado sempre deixará marcas, umas passageiras, porém outras permanentes. Isso é muito sério. Olha o texto. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. A Batseba ficou grávida. E Davi estava lá tranquilo, mandou matar Urias, mandou fazer tudo. Natan, o profeta usado por Deus, chega ao rei Davi e lhe propõe aí um enigma. Um homem saqueou as ovelhas do outro homem e agora o que é que vamos fazer? Davi, armado em mal, moralista, olha para Natan e diz: vamos matar esse homem, seja punido severamente. E Natan olha para Davi e diz: esse homem é você. Esse homem é você. E eu gosto de Davi nesse sentido, porque quando ele ouve que é você, meus irmãos, nós podemos esconder o nosso pecado. Uma hora Deus vai nos confrontar, porque nada passa batido diante do nosso Deus. Ei, presta atenção, cuidado. E a Bíblia diz, olha lá, a Bíblia diz que o filho morreu. Por que Natan vai ter com Davi? E usa a figura de um pastor. Porque agora Davi é rei, mas ele ontem foi pastor. E ele perde o coração de pastor ao matar Urias. Ele perde o coração de pastor. Tem gente aqui que já perdeu o coração, não tem mais coração. Quando a gente, aquela pessoa agiu sem coração, não é mentira, não tem mais coração.
tem gente que está a andar, mas não tem coração. E vemos aqui. Então Deus não tirou a vida de Davi, ele foi perdoado, mas ainda tinha que sofrer muitas consequências graves. Olha aqui, ele foi humilhado quando um dos seus filhos, Absalão, dormiu com todas as mulheres do pai em asta pública. Natan diz: olha, assim diz o Senhor, o pecado que você cometeu em oculto, mas o que vai acontecer contigo será público. Olha aqui. E como Davi falou que o ladrão da cordeirinha deve pagar 4 vezes, ele mesmo pagou 4 vezes. Tirou a vida de Urias e pagou com a vida de 4 de seus filhos. O filho de Batseba nasceu e morreu logo depois. Depois Aminon foi morto pela espada de Absalão. Joabe matou o rebelde Absalão. Depois da morte de Davi, Salomão matou Adonias. E as consequências do pecado de Davi mostram um fato importante. Atenção, Deus pode perdoar o pecador sem tirar todas as consequências do seu pecado. E eu escrevi aqui: muitas pessoas arrependidas de seus pecados que ainda vão ficar muitos anos encarceradas. Há famílias destruídas por causa de pecados já confessados e perdoados por Deus. Deus pode perdoar um assassino, mas este perdão não ressuscitará a vítima. Terá que conviver com isso por resto da vida. Ele pode perdoar a mãe que abusou do álcool ou das drogas durante a gravidez, mas a criança que nasceu com defeitos físicos ou mentais por causa desses vícios continua sofrendo. Continua sofrendo. Deus é capaz de perdoar as mulheres e os médicos que fazem abortos, mas as crianças já mortas nunca viverão. Nunca viverão. Muitos crentes hoje ainda sofrem mesmo depois do perdão. Através do arrependimento sincero e confissão, Deus lava os pecados e nos purifica, assim escapamos das consequências eternas do pecado. E eu termino com o último ponto. O nosso arrependimento precisa ser mais escandaloso que o nosso pecado. Repete comigo: o nosso arrependimento precisa ser mais escandaloso que o nosso pecado. Salmo 51, Davi escreveu depois de ter pecado contra Batseba, contra Urias e contra o Senhor. Olha lá o que ele diz: eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele, não é a beleza do corpo de Batseba, é o seu coração sujo. Quando eu disse que o nosso coração masculino é sujo, eu vou ficar assim: mas eu para nascer mesmo eu estou a falar? O nosso coração, irmãos, é sujo. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão que eu faço, mas é quem eu sou. O meu maior problema sou eu sou corrompido, eu não presto. É esse o grande problema que você, que eu, que nós enfrentamos. O nosso coração é sujo. É sujo. Meu coração é uma fábrica de iniquidade. É de dentro de mim que procedem os maus desígnios. Quem planeja matar alguém? Planeja no coração. Quem planeja adulterar com a mulher do outro, planeja no seu coração. Quem planeja falar mal do outro, faz no seu coração. Quem planeja fazer algum mal ao próximo, ele faz, projeta no seu coração. O nosso coração é sujo, não fica assustado não.
Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a pornografia, é o meu coração lascivo. Não é a guerra, é o meu coração perverso. Não é a injustiça social, é o meu coração avarento. Não é o assassinato, é o meu coração maligno. Não é o adultério, é o meu coração mundano. Não é a fornicação, é o meu coração desviado. Quando você percebe essa verdade a seu respeito, a única coisa que você pode fazer é clamar como Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi clama: lava-me com hisopo. Hisopo era uma árvore que crescia nas paredes lá de Jerusalém. Salomão escreve. E aquela água, aquelas folhas eram arrancadas, as folhas eram colocadas nos caldeiros, colocadas num caldeirão com água. E Davi dizia: Senhor, me mergulha nessa água. Pega o hisopo. Nós crescemos nessas regiões e as nossas mães nos lavavam com umas folhas. Parecia sapupo, a gente tinha que cascar aquilo, e tinha umas folhas por dentro, e aquelas coisas as mães esfregavam as costas para tirar a sujidade. Quem lembra dessa fase aqui na nossa terra? E Davi já dizia para o Senhor: pegue essas folhas, esfrega, Senhor, tira toda a sujidade, tudo aquilo que é lixo, tira, Senhor, tira e purifica. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, lava-me como estou. Tem gente que pega e é arrogante. Davi não. Tem muito crente Saul aqui. Ele peca e ainda quer achar que não pecou. Davi não. Davi, quando Natan apontou na cara dele, ele podia mandar matar Natan. Ele disse não. Ele se rende, porque ele entende que era Deus o confrontando. Ele se rende, ele se arrepende. Arrepende do teu pecado. Arrependa-te em nome de Jesus. Davi não ofereceu desculpas, ele não perguntou sobre as consequências, ele se entregou nas mãos do Deus justo e simplesmente confessou a sua culpa, a culpa do pecado cometido. Pequei contra ti. Davi entende que mais do que matar Urias, adulterar com Batseba, mentir, isso não era nada, porque o pior dos pecados ele cometeu contra Deus. Ele diz assim: Senhor, pequei contra ti ao me deitar com Batseba. Pequei contra ti ao matar Urias. Num casamento, quando o marido trai a mulher, ou a mulher trai o marido, você não peca primeiro contra o teu cônjuge, você peca primeiro contra Deus, porque a promessa é firmada diante de Deus, do ministro e das testemunhas. Eu prometo te amar na saúde e na doença, na paz e na desventura, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. Prometo ser fiel até que a morte. Se Deus levasse isso tão a sério, muitos homens estariam mortos nesse momento. Foi forte isso aí. Se Deus levasse isso tão a sério, muitos homens e mulheres estariam tombados agora diante de Deus. Porque no dia falamos de boca para fora, e na hora da prática nós não cumprimos. Se Deus fosse nos matar por todos os adultérios que cometemos na internet, o mundo estaria quase que acabado. Então vigia o teu coração. Hoje eu conclamo: Davi é o nosso primeiro gigante da fé. Ele teve muitas batalhas, mas teve muitas derrotas, mas Deus o restaurou. Se Deus restaurou a Davi, Ele pode restaurar você também, a despeito do seu coração, o meu, o nosso coração sujo. Mas Jesus, com seu sangue preciosíssimo, Ele tem interesse em salvar você, salvar a mim, salvar a nós e salvar a sua igreja. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. E graças a Deus.
Pastor, essa palavra foi para mim, eu sei. Foi para mim, pastor. Eu disse aqui à igreja algumas vezes, todas as vezes que eu prego e eu sei que a mensagem é difícil, eu choro. Porque é para mim primeiro que o Senhor fala. É a mim primeiro que Ele corrige. E enquanto preparava essa lição, eu estava envergonhado diante de Deus. Por todas as vezes que eu falhei contra o Senhor. Em algum momento eu me senti impuro também. Em algum momento também me senti sujo. Nunca matei ninguém. Meus irmãos amados. Mas eu também tenho um peixe de barro, também falho. E quando eu trago a mensagem para a igreja, quando o Senhor já me deixou no meu coração, já me corrigiu, já me acertou. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Não volte para casa com esse pecado. É verdade que algumas consequências vão nos perseguir, e nos perseguem até hoje, não vai mudar até que Ele venha nos buscar. Mas nós podemos ter paz no nosso coração, com o perdão de Deus, com a misericórdia de Deus. Não é meu papel julgar a você e você a mim, mas nós podemos andar alinhados com a vontade de Deus. Então sai do seu lugar. Puxa vida, pastor, logo hoje que o pastor falou sobre o pecado, vão assumir já que eu sou a pessoa mais pecadora dessa igreja. O compromisso não é com as pessoas, é com o Senhor. É com o Senhor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Não fique tentando olhar quem está a levantar, quem não está a levantar. Você fecha só os teus olhos e deixa Deus realizar a sua obra. Se você se sente justo diante de todos aqui, você fique aí, não tem problema nenhum. Pastor, eu estou bem, não há problema. Mas não julgue quem precisa acertar a sua vida com Deus. Quem precisa consertar o seu andar, o seu caminhar, o seu olhar, a sua vida. Se Deus passar aqui o seu barômetro, provavelmente todos nós seremos achados em falta. Ai, se não fosse a graça do Senhor. Ai, eu quero orar. Quero orar aqui com a igreja. Essa oração que Davi fez no Salmo 51. Inclina a sua cabeça. Olha as palavras de Davi no Salmo 51. Oremos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remova as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer,
Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles se voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião. Olha com favor para Samaria. E ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstrói os muros de Samaria. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. E sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Nos perdoa, Senhor. Nós somos teus. Perdoa a igreja, Senhor. Ela é tua. Reconstrua as nossas emoções. Tudo aquilo que o pecado derrubou, ó Deus, venha trazer de volta a paz, a alegria, o sono restaurador, para a honra da tua glória. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu oro. Nós oramos e nós te agradecemos, hoje e para sempre, século sem fim. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. E de paz. E que Deus te abençoe e te conceda o que deseja neste dia o teu coração. Deus abençoe. Deus abençoe.